Aceita se casar comigo? O mendigo sussurrou para a noiva em lágrimas, abandonada no altar. Ela não sabia que estava prestes a descobrir um segredo que mudaria sua vida para sempre. Onde está Ricardo? Não, Laura sussurrou para Sofia, sua melhor amiga, enquanto ajustava o véu pela 10ª vez nos últimos minutos. A igreja de Santa Rita estava lotada com mais de 300 convidados, esperando ansiosamente pela cerimônia que deveria ter começado há 1 hora. Ele deve estar nervoso, amiga. Você sabe como os homens ficam no dia do casamento? Sofia respondeu, tentando soar tranquila enquanto discretamente checava o celular pela 1000ª vez. Nenhuma mensagem de Ricardo Mendes, o noivo que parecia ter evaporado da face da terra. Laura respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito como uma tempestade se formando. Havia sonhado com aquele dia desde criança, planejado cada detalhe nos últimos 2 anos de noivado. O vestido havia custado 3 salários. As flores foram importadas especialmente de Campos Verdes, e a festa no salão de festas Oásis estava preparada para receber todos os seus entes queridos. Sofia, liga para ele de novo, pediu, a voz tremulando levemente. Do lado de fora da sacristia, podia ouvir os murmúrios dos convidados ficando mais altos. Tias sussurravam entre si, primos checavam os relógios e ela podia sentir o peso de todos aqueles olhares curiosos e preocupados, mesmo através da porta fechada. Padre Damião entrou na sacristia com uma expressão que Laura nunca havia visto no rosto do homem que a batizou, que a crismou, que conhecia sua família há décadas. Era uma mistura de compaixão e desconforto que fez seu estômago se revirar. Minha filha? Ele começou suavemente colocando uma mão paternal em seu ombro. Precisamos conversar. Ele não vem, não é? As palavras saíram da boca de Laura como um sussurro quebrado, mas ela já sabia a resposta antes mesmo de o padre abrir a boca. Padre Damião suspirou pesadamente. Ricardo ligou há poucos minutos. Ele disse que não consegue, que não está pronto para o casamento. O mundo de Laura desabou naquele instante. Não foi um colapso dramático, mas sim um desmoronamento silencioso e devastador, como um prédio que implode sobre si mesmo. Suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na cadeira para não cair. Não pode ser verdade, ela murmurou, as lágrimas começando a borrar a maquiagem que havia levado 3 horas para ficar perfeita. Ele não faria isso comigo, não hoje. Não assim? Sofia se aproximou e a abraçou, sentindo o corpo da amiga tremer como uma folha no vento. Laura, amor, vamos sair daqui. Vamos conversar em casa com calma. E convidados? Laura perguntou, olhando para a porta, como se pudesse ver através dela as centenas de pessoas que viajaram de longe, que compraram presentes, que tiraram folga do trabalho para estar ali. O que eu vou dizer para eles? Eu cuido disso. Padre Damião se ofereceu, sua voz carregada de uma tristeza que parecia ecoar pelas paredes da igreja. Você não precisa enfrentar isso agora, mas Laura balançou a cabeça, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Não, eles vieram por mim, merecem ouvir de mim. Com uma coragem que ela não sabia que possuía, Laura caminhou em direção à porta da sacristia. Cada passo parecia pesar 1 tonelada, e ela podia sentir o olhar preocupado de Sofia às suas costas. Quando abriu a porta e apareceu no altar, o burburinho da igreja cessou instantaneamente. 300 pares de olhos se voltaram para ela, e no silêncio absoluto que se seguiu, ela podia ouvir apenas o som de seu próprio coração batendo descompassadamente. Meus queridos amigos e familiares, sua voz ecoou pela igreja, surpreendentemente firme, apesar das lágrimas que continuavam a rolar por seu rosto. Felizmente, o casamento não vai acontecer hoje. O som que se seguiu foi como uma onda quebrando contra as rochas. Gaspes de surpresa, murmúrios de choque, alguns suspiros de compaixão. Laura viu sua mãe, Dona Elvira, levar a mão ao peito como se tivesse levado um golpe, e seu pai, seu Afonso, apertar os punhos com uma expressão de raiva contida. Ricardo decidiu que não está pronto para este compromisso. Ela continuou, cada palavra sendo arrancada de sua garganta como cacos de vidro. Eu peço desculpas a todos vocês por terem feito essa viagem, por terem tirado tempo de suas vidas para estar aqui conosco. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Uma voz rouca vinda do fundo da igreja cortou o silêncio como uma lâmina. Senhorita, posso falar com a senhora um instante? Todos os olhares se voltaram para a fonte da voz. Era um homem idoso, vestindo roupas simples e gastas, com cabelos brancos desarrumados e uma barba que não via uma lâmina há semanas. Estava em pé no último banco, completamente deslocado em meio aos convidados bem vestidos. Quem é esse homem? Dona Elvira sussurrou alto o suficiente para que metade da igreja ouvisse. O homem começou a caminhar pelo corredor central,
seus passos ecoando no silêncio absoluto. Laura o observou se aproximar, intrigada, apesar de sua dor. Havia algo em seus olhos, uma gentileza profunda, uma sabedoria que parecia deslocada em sua aparência humilde. Desculpe a intromissão, ele disse quando chegou mais perto, sua voz carregando um sotaque que ela não conseguia identificar. Meu nome é Matias Valente. Eu gostaria de fazer uma proposta para a senhorita. Uma proposta? Padre Damião se aproximou claramente confuso com a situação. Senhor, este não é o momento, padre, com todo respeito. Matias interrompeu suavemente, mas firmemente. Talvez seja exatamente o momento certo. Ele se virou para Laura e, quando seus olhos se encontraram, ela sentiu algo estranho, como se ele pudesse ver diretamente em sua alma, como se entendesse sua dor de uma forma que ninguém mais conseguia. Senhorita Laura, ele disse, e o fato de saber seu nome a surpreendeu. Sei que este é o pior dia da sua vida. Sei que seu coração está despedaçado e que sente como se o mundo tivesse acabado. As lágrimas voltaram aos olhos de Laura. Havia algo na voz dele, uma compaixão genuína que a tocou profundamente. Mas quero que saiba, ele continuou, que às vezes quando uma porta se fecha é porque o universo está preparando uma abertura muito maior. Do que o senhor está falando? Sofia perguntou, se posicionando protetivamente ao lado da amiga. Matias sorriu tristemente. Estou falando de dar uma chance para algo impossível acontecer. Estou falando de transformar o pior dia em uma nova oportunidade. Ele se virou completamente para Laura e então, para o choque absoluto de todos os presentes, se ajoelhou diante dela no altar. Laura Bastos, ele disse, sua voz ecoando pela igreja silenciosa. Aceita se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se mexia, ninguém respirava. Era como se o tempo tivesse parado completamente. Esse homem enlouqueceu. Seu Afonso explodiu, levantando-se do banco. Isso é um absurdo. Minha filha não vai se casar com um mendigo. Matias completou calmamente, ainda ajoelhado. Tem razão, senhor. Não tenho nada para oferecer em termos materiais. Não tenho casa luxuosa, carro importado ou conta bancária poupuda. Ele olhou novamente para Laura e ela viu lágrimas nos olhos dele. Lágrimas que pareciam carregar anos de dor e solidão. Mas tenho algo que Ricardo claramente não tinha. Ele continuou. Tenho a coragem de estar aqui diante de Deus e de todas essas pessoas disposto a fazer uma promessa sagrada. Tenho a certeza de que um compromisso não é algo que se abandona quando fica difícil. Laura o olhava hipnotizada. Havia algo naquele homem, algo que ia muito além de sua aparência humilde, uma dignidade, uma força interior que contrastava drasticamente com a traição covarde que acabara de sofrer. Senhor, ela começou, a voz falhando. Matias, ele sussurrou. Meu nome é Matias. Matias. Ela repetiu, testando o nome em sua língua. Por que está fazendo isso? O senhor nem me conhece. Conhece alguém realmente quando se casa? Ele perguntou suavemente. Ou conhecemos através da jornada que fazemos juntos, através dos desafios que enfrentamos lado a lado? Padre Damião se aproximou novamente. Minha filha, você não precisa tomar uma decisão agora. Este foi um dia traumático. Suas emoções estão à flor da pele. Padre tem razão. Matias concordou, começando a se levantar. Não quero pressionar a senhorita. Só queria que soubesse que tem uma opção, que não precisa sair daqui hoje, sentindo que foi totalmente rejeitada. Foi então que Laura fez algo que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. Estendeu a mão e tocou o rosto de Matias, parando-o no meio do movimento de se levantar. O senhor falou em coragem, ela disse, sua voz ganhando força. Talvez seja a hora de eu mostrar a minha. O burburinho que explodiu na igreja foi instantâneo. Vozes se levantaram em protesto, em choque, em confusão. Mas Laura só conseguia ouvir sua própria voz interior, que pela primeira vez em horas não estava gritando de dor, mas sussurrando algo que soava estranhamente como esperança. Laura, não! Dona Elvira! Gritou se levantando do banco. Você não pode estar falando sério, minha filha. Padre Damião tentou intervir novamente. Talvez devêssemos, Padre Damião. Laura o interrompeu, sua voz agora firme e clara. O senhor pode nos casar agora? E a pergunta ecoou pela igreja como um trovão. Matias a olhava com uma expressão de surpresa e gratidão que tocou algo profundo no coração dela. Senhorita, ele sussurrou. Tem certeza? Uma vez que dissermos sim diante deste altar, não volta atrás. Um compromisso é um compromisso. Laura olhou ao redor da igreja, viu os rostos chocados dos convidados, a expressão horrorizada dos pais, o olhar preocupado de Sofia, mas também viu algo mais. Viu uma oportunidade de transformar a humilhação em dignidade, a rejeição em escolha. Tenho certeza, ela disse, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Afinal, tudo já está preparado.
Os convidados estão aqui. A igreja está decorada, o padre está presente. Ela se virou para Matias, que ainda estava ajoelhado, olhando para ela como se ela fosse um milagre. Além disso, ela continuou, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios pela primeira vez naquele dia terrível. Algo me diz que o Senhor nunca me abandonaria no altar. Matias sorriu de volta, e naquele sorriso, Laura viu algo que a tranquilizou profundamente. Viu honestidade, integridade e uma promessa silenciosa de que, independente do que viesse pela frente, ela não enfrentaria sozinha. Nunca, ele prometeu solenemente. Nem no altar, nem na vida. E assim, em meio ao caos e à confusão, ao choque e à incredulidade, começou uma história que ninguém naquela igreja jamais esqueceria. Uma história que provaria que, às vezes, os maiores milagres vêm disfarçados das formas mais improváveis. Laura, pelo amor de Deus, você enlouqueceu! Dona Elvira gritou do banco da frente, sua voz ecoando pela igreja de Santa Rita, como um lamento desesperado. Não pode se casar com esse homem. Você nem sabe quem ele é. O tumulto na igreja era indescritível. Parentes se levantaram dos bancos, sussurros se transformaram em conversas altas e alguns convidados já caminhavam em direção à saída, balançando a cabeça em desaprovação. Mas Laura permanecia firme no altar, de mãos dadas com Matias, sentindo uma calma estranha tomar conta de seu coração despedaçado. "Mãe!" ela disse, sua voz cortando através do caos. "Hoje aprendi que conhecer alguém há anos não significa conhecê-lo de verdade. Ricardo provou isso." Seu Afonso se aproximou do altar com passos pesados, o rosto vermelho de raiva contida. "Minha filha, você está em choque. Não está pensando direito. Vamos para casa, conversamos com calma. E amanhã você vai ver que isso é loucura." Matias soltou delicadamente a mão de Laura e deu um passo à frente, colocando-se entre ela e o pai furioso. "Senhor Afonso, entendo sua preocupação. Qualquer pai ficaria desesperado vendo a filha tomar uma decisão tão importante num momento de dor. Você não entende nada." Seu Afonso explodiu. "Minha filha estudou, se formou, trabalha numa empresa respeitável. Não vai jogar a vida dela fora com um vagabundo." Matias completou calmamente, sem um pingo de amargura na voz. "Pode falar, senhor. Não me ofendo com a verdade." O silêncio que se seguiu foi cortante. Todos esperavam que Matias se defendesse, que protestasse, que mostrasse algum sinal de orgulho ferido. Mas ele simplesmente permaneceu ali com uma dignidade que contrastava violentamente com sua aparência humilde. Sem R. Afonso. Padre Damião se aproximou tentando mediar a situação. "Talvez devêssemos conversar em particular antes de não." Laura interrompeu sua voz, ganhando uma força que ela não sabia que possuía. "Não vamos conversar em particular. Se vamos fazer isso, fazemos aqui na frente de todos." Quinto. Ela se virou para enfrentar a congregação e, pela primeira vez desde que Ricardo a abandonou, sentiu-se no controle da situação. "Vocês querem saber por que estou fazendo isso? Porque há 5 minutos descobri que o homem com quem planejei passar o resto da vida não teve coragem nem de olhar no meu rosto para terminar nosso relacionamento." Sua voz começou a tremer, mas ela continuou. "Ricardo me conhece há 5 anos, conhece minha família, meus sonhos, meus medos, e mesmo assim me abandonou no pior momento possível." Ela apontou para Matias, que permanecia em silêncio respeitoso ao seu lado. "Este homem me conhece há 5 minutos e teve a coragem de se ajoelhar diante de 300 pessoas e me fazer uma proposta honesta." Mas Laura Sofia se aproximou, lágrimas nos olhos. "Você não pode se casar por raiva ou desespero. O casamento é sagrado." "Quem disse que é por raiva?" Laura perguntou, olhando diretamente nos olhos da melhor amiga. "Talvez seja por fé. Fé de que às vezes o universo nos coloca exatamente onde precisamos estar." Um murmúrio percorreu a igreja. Alguns convidados balançavam a cabeça em desaprovação. Outros sussurravam entre si. Mas havia também quem observasse a cena com uma curiosidade crescente. Matias se virou para Laura, seus olhos refletindo uma profundidade que ela não esperava encontrar. "Senhorita Laura, não quero que se case comigo por impulso. Quero que saiba exatamente o que está fazendo. Então me conte," ela disse, cruzando os braços. "Quem é você, Matias Valente? De onde veio? Por que estava na minha igreja no exato momento em que minha vida desmoronou?" A pergunta ecoou pela igreja e todos se inclinaram para a frente, ansiosos pela resposta. Matias respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado há muito tempo. "Eu moro nas ruas há 3 anos, ele começou, sua voz carregando uma honestidade brutal. "Perdi tudo que tinha numa série de decisões erradas e circunstâncias que escaparam do meu controle." "Viu, seu Afonso?" exclamou triunfante.
Um morador de rua? Laura, isso é suficiente para você acordar? Mas Matias continuou ignorando a interrupção. Mas antes disso, eu era professor universitário. Ensinava filosofia e literatura clássica na Universidade Central do Vale, UCV. O silêncio que se seguiu foi diferente. Era um silêncio de surpresa, não de desprezo. Professor? Padre Damião perguntou, claramente intrigado. Em que área? Filosofia antiga e literatura clássica. Especializei-me em Sócrates e na escola estoica. Minha tese de doutorado foi sobre a natureza da sabedoria e da virtude nas adversidades. Laura o olhava com uma expressão de fascínio crescente. E o que aconteceu? Como um professor universitário acaba morando na rua. Matias sorriu tristemente. A vida aconteceu, senhorita. Minha esposa morreu de câncer. Usei todas as economias no tratamento dela. Depois que ela partiu, comecei a beber para esquecer a dor. Perdi o emprego, perdi a casa, perdi tudo. As lágrimas voltaram aos olhos de Laura, mas desta vez não eram de tristeza por sua própria situação. Era uma compaixão profunda por aquele homem que havia perdido tanto e ainda assim encontrara forças para oferecer conforto a uma estranha. E por que estava aqui hoje? Ela perguntou suavemente. Por que todas as tardes venho a esta igreja? Padre Damião me permite sentar no último banco, mesmo com a aparência que tenho. É o único lugar onde ainda me sinto humano. A Padre Damião assentiu, confirmando as palavras de Matias. É verdade. Matias vem aqui há meses. Nunca causou problemas. Nunca pediu nada, apenas se senta e observa. Observa o quê? Sofia perguntou. Sua hostilidade inicial, começando a se transformar em curiosidade. A fé das pessoas, Matias respondeu. A esperança nos seus rostos quando oram. A paz que encontram aqui. Havia perdido essas coisas, mas observando os outros, comecei a lembrar como era ter esperança. Dona Elvira, que havia permanecido em silêncio chocado, finalmente encontrou sua voz. Mesmo que tudo isso seja verdade, isso não muda o fato de que você não tem nada para oferecer à minha filha. A senhora está certa. Matias concordou. Não tenho casa, não tenho dinheiro, não tenho sequer uma mudança de roupa limpa, mas também não tenho vícios secretos, dívidas ocultas ou a tendência de abandonar compromissos quando as coisas ficam difíceis. O comentário atingiu o alvo. Murmúrios de concordância começaram a surgir entre os convidados. Alguns lembravam de histórias sobre Ricardo, sua tendência de desaparecer quando as coisas ficavam complicadas, seus compromissos quebrados no passado. Além disso, Matias continuou. Tenho algo que muitos homens ricos não têm. Gratidão. Gratidão por cada refeição, por cada noite com um teto sobre a cabeça, por cada pessoa que me trata com dignidade. Se a senhorita Laura me der essa chance, ela nunca será tratada como garantida. Laura sentiu algo se mover em seu peito. Não era paixão no sentido tradicional, mas era algo poderoso, uma conexão com alguém que havia passado por perdas devastadoras e ainda assim mantinha sua humanidade intacta. Matias, ela disse, sua voz clara e decidida, você disse que um compromisso é um compromisso. O que isso significa para você? Significa que quando digo sim diante de Deus não existe sim ou. Significa que nos dias bons e nos dias ruins, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, estarei aqui. Significa que problemas são para resolver juntos, não para fugir. E se eu mudar de ideia amanhã? Ela desafiou. E se acordar e perceber que cometi um erro terrível? Matias sorriu e havia uma sabedoria milenar naquele sorriso. Então conversaremos como adultos, como parceiros, mas não vou fugir no meio da noite, deixando você descobrir por terceiros que nosso casamento acabou. A crítica indireta a Ricardo era óbvia, e Laura sentiu uma onda de gratidão por ter alguém disposto a defendê-la, mesmo que de forma sutil. Padre Damião, ela se virou para o sacerdote. O senhor pode nos casar, minha filha. O padre hesitou. Este é um momento muito emocional. Talvez devêssemos esperar. Quanto tempo devo esperar? Laura perguntou. Uma semana, um mês, um ano? Para ter certeza de que não estou tomando uma decisão emocional? Ela olhou ao redor da igreja para todos os rostos que a observavam. Ricardo teve 2 anos de noivado para ter certeza. Teve 5 anos de relacionamento para conhecer meu caráter e ainda assim fugiu. Talvez certeza não seja uma questão de tempo, mas de caráter. Laura tem razão. Uma voz surgiu inesperadamente do meio da congregação. Era Dona Cecília, a professora aposentada que lecionou para Laura no ensino fundamental. Conheci muitos casais na minha vida. Alguns se conheciam há décadas e se divorciaram no primeiro ano. Outros se casaram após poucos meses e ficaram juntos por 50 anos. Mas Dona Cecília seu Afonso protestou. Isso é diferente. Este homem é um homem que teve coragem de fazer uma proposta honesta quando o outro covardemente fugiu. Dona Cecília o interrompeu. Vi como ele falou com Laura,
como a respeitou, como tratou vocês, mesmo sendo hostilizados. Isso diz muito sobre o caráter de uma pessoa. Outros convidados começaram a murmurar concordâncias. A maré estava virando e Laura podia sentir. Além disso, continuou Dona Cecília, lembro quando Laura era pequena e me disse que queria se casar na igreja da família cercada pelas pessoas que amava. Bem, ela está na igreja da família, cercada pelas pessoas que ama. O único que mudou foi o noivo. Laura sorriu pela primeira vez desde que tudo começou. Obrigada, Dona Cecília. Matias se aproximou de Padre Damião. Padre, se me permite, gostaria de fazer uma confissão pública. Matias, o padre alertou. Confissões são privadas. Esta precisa ser pública, ele insistiu. Senhorita Laura, todos vocês merecem saber toda a verdade antes de tomar qualquer decisão. O silêncio na igreja era absoluto. Laura sentiu seu coração acelerar. Haveria algum segredo terrível que Matias estava prestes a revelar? A verdade? Ele disse, sua voz iando pelas paredes da igreja. É que não vim aqui hoje por acaso? Vim aqui porque reconheci o nome da noiva no convite de casamento. Como assim? Laura perguntou confusa. Há 3 anos, quando minha esposa estava morrendo no Hospital da Misericórdia, uma jovem enfermeira cuidou dela com uma dedicação extraordinária. Ficava além do horário, conversava com ela quando eu não podia estar presente, segurava sua mão durante as crises de dor. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Matias. Essa enfermeira nunca soube, mas ela deu à minha esposa a dignidade e o carinho que fizeram seus últimos dias suportáveis. Quando perguntei seu nome, me disseram Laura Bastos. A igreja explodiu em gaspes de surpresa. Laura levou a mão à boca, chocada. Você se lembra de uma paciente chamada Clara Valente? Matias perguntou suavemente. As lágrimas começaram a rolar pelos olhos de Laura. Dona Clara, ela era sua esposa? Era, e você foi um anjo na vida dela, na nossa vida. O círculo se fechara de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. O destino, o universo ou algo maior havia orquestrado aquele encontro impossível. Por isso, Matias continuou. Quando vi seu nome no convite que alguém deixou cair na rua, soube que tinha que estar aqui. Não para interferir, mas para testemunhar a felicidade da mulher que trouxe paz aos últimos dias da minha esposa. E quando vi você sendo abandonada, ele olhou profundamente nos olhos dela. Soube que estava na hora de retribuir a bondade que você mostrou a nós. Não havia um olho seco na igreja. Até mesmo seu Afonso enxugava discretamente as lágrimas. Então o padre Damião disse suavemente, talvez isso não seja tão impossível quanto parecia. Laura olhou para Matias, depois para a congregação, depois para seus pais. Padre Damião, por favor, case-nos! E assim, na igreja de Santa Rita, cercada pelas pessoas que amava e sob o olhar benevolente do homem que a batizou, Laura Bastos se preparou para viver o casamento mais improvável e mais significativo de sua vida. Antes de prosseguirmos com a cerimônia, Padre Damião disse, sua voz ecoando pela igreja de Santa Rita agora completamente silenciosa. Preciso fazer algumas perguntas obrigatórias. Matias, você está livre para casar? Não possui nenhum impedimento legal? Estou livre, padre. Matias respondeu solenemente. Minha esposa Clara partiu há 3 anos e desde então não me relacionei com mais ninguém. Laura sentiu uma apontada de tristeza pela dor que ouvia na voz dele. Era um homem que havia amado profundamente e perdido tudo. Laura, o padre se virou para ela. Você confirma que seu noivado anterior foi oficialmente rompido? Foi! Ela respondeu tentando manter a voz firme. Ricardo deixou bem claro que não quer mais se casar comigo. Foi então que algo inesperado aconteceu. As portas da igreja se abriram com um estrondo e Ricardo Mendes entrou correndo, completamente desalinhado, o terno amarrotado e o cabelo desarrumado. Laura, espera! Ele gritou ofegante. Eu posso explicar tudo? O tumulto que explodiu na igreja foi instantâneo. Convidados se viraram nos bancos, alguns se levantaram, outros simplesmente ficaram boquiabertos com a reviravolta dramática. Ricardo Laura o encarou incrédula. O que você está fazendo aqui? Ele correu pelo corredor central, mas parou abruptamente quando viu Matias ao lado dela segurando sua mão. Quem é esse homem? Por que vocês estão de mãos dadas? Este é Matias, Laura disse, surpreendendo-se com a calma em sua própria voz. Meu futuro marido, seu futuro marido? Ricardo gritou incrédulo. Laura, você enlouqueceu? Não pode se casar com um estranho? Eu vim aqui para me desculpar, para explicar por sair. Ah, agora você quer explicar? Seu Afonso se levantou do banco, a raiva voltando com força total. Depois de humilhar minha filha na frente de 300 pessoas, Senhor Afonso, por favor. Ricardo tentou se aproximar, mas Sofia se colocou no caminho. Não, Ricardo, ela disse, os olhos brilhando de raiva. Você teve sua chance. Teve 5 anos para ter certeza, 2 anos de noivado para se decidir. Não pode aparecer agora como se nada tivesse acontecido.
Ricardo olhou desesperadamente para Laura. Amor, eu entrei em pânico. Estava com medo, assustado com a responsabilidade. Mas pensei melhor. Entendi que cometi um erro terrível. Medo! Laura repetiu, sua voz carregada de uma frieza que Ricardo nunca havia ouvido. Você teve medo e me abandonou no altar e agora aparece aqui achando que vai me encontrar esperando? Eu sei que errei, Ricardo admitiu, lágrimas começando a rolar por seu rosto. Mas podemos conversar, podemos resolver isso. Você não pode se casar com esse o quê, Ricardo? Matias interveio calmamente, dando um passo à frente. Pode terminar a frase? Ricardo olhou de cima a baixo, notando as roupas simples e a aparência humilde. Com esse mendigo, Laura, você não pode estar falando sério. Cuidado com as palavras que escolhe, Matias disse, sua voz mantendo a calma, mas ganhando uma firmeza que fez Ricardo recuar, especialmente numa casa de Deus. Ricardo. Laura se aproximou e, pela primeira vez em 5 anos, ele viu nos olhos dela algo que nunca havia visto antes. Decepção total. Quer saber a diferença entre você e Matias? Laura, por favor, você me conhece há 5 anos e me abandonou quando precisava de você. Ele me conheceu há 2 horas e teve coragem de ficar ao meu lado quando todo mundo duvidou. As palavras atingiram Ricardo como tapas no rosto. Ele olhou ao redor da igreja, procurando apoio, mas encontrou apenas rostos de reprovação. Além disso, Laura continuou. Hoje descobri que Matias não é apenas um homem honrado. Ele é alguém que já fez parte da nossa história de uma forma que você nem imagina. Do que você está falando? Ricardo perguntou confuso. Ele é o viúvo de Clara Valente, a paciente que cuidei no Hospital da Misericórdia, a mulher que morreu nos meus braços enquanto você reclamava que eu trabalhava demais. Ricardo empalideceu. Lembrava-se perfeitamente das reclamações que fazia sobre os plantões extra de Laura, sobre como ela se dedicava demais aos pacientes. Então vejam só a ironia, Laura disse, sua voz ganhando força. O homem que você despreza por sua aparência é alguém que eu já amei através de sua esposa. Alguém que conheceu minha dedicação, minha compaixão, meu caráter. Laura, isso é loucura. Ricardo tentou mais uma vez. Você não pode tomar uma decisão dessas por impulso. Impulso? Dona Elvira se levantou, surpreendendo a todos. Ricardo, minha filha passou 5 anos provando seu amor por você. 5 anos mostrando que seria uma esposa dedicada. E você jogou tudo fora por covardia, Dona Elvira. Não terminei. Ela o interrompeu. Este homem? Ela apontou para Matias. Em 2 horas. Mostrou mais caráter e coragem do que você em 5 anos. O apoio inesperado da mãe fez Laura chorar de emoção. Era a validação que ela nem sabia que precisava. Senhor. Ricardo. Matias se dirigiu ao ex-noivo com uma dignidade impressionante. Entendo sua desesperação. Perder alguém especial é doloroso. Mas o senhor não perdeu Laura hoje. O senhor a perdeu no momento em que escolheu fugir em vez de lutar. Você não entende, Ricardo retrucou. Nós temos história, temos planos, tinham. Laura o corrigiu. No passado, hoje meus planos mudaram. E foi então que Matias fez algo que ninguém esperava. Ele se dirigiu até o banco onde havia deixado uma mochila velha, a única possessão que trouxera consigo. Laura, ele disse, retornando com algo nas mãos. Antes de prosseguirmos, você precisa saber de uma coisa. Ele abriu a palma da mão, revelando um pequeno objeto que fez toda a igreja ofegar em surpresa. Era um anel, não qualquer anel, mas uma aliança de ouro simples, mas visivelmente valiosa. Esta era a aliança de Clara, ele explicou suavemente. A única coisa de valor que consegui manter durante esses 3 anos nas ruas. Laura olhou para o anel, tocada pela confiança que ele depositava nela. Mas há algo mais. Matias continuou e sua voz tremeu ligeiramente. Algo que não contei porque não queria influenciar sua decisão. O silêncio na igreja era absoluto. Todos esperavam, suspendendo a respiração. 3 anos atrás, quando perdi tudo, não perdi apenas minha casa e meu emprego. Perdi também o acesso a uma herança que meu pai havia deixado. Herança? Padre Damião perguntou intrigado. Meu pai era proprietário de várias empresas antes de morrer. Quando comecei a beber após a morte de Clara, perdi apenas minha capacidade de trabalhar, mas também o direito de administrar os bens da família. Ricardo escutava boquiaberto. Que tipo de bens? 3 indústrias, uma empresa de logística e propriedades em 5 estados. Matias disse simplesmente: a herança ficou sob a administração judicial, aguardando que eu demonstrasse estar novamente apto a gerenciá-la. A igreja ficou em silêncio absoluto. Laura olhava para ele como se estivesse vendo um estranho. Você é rico? Ela perguntou incrédula. Era? E posso voltar a ser se conseguir provar que superei os problemas que me levaram à rua. E como prova isso?
Seu Afonso perguntou agora genuinamente interessado, mantendo-me sóbrio por 5 anos consecutivos e demonstrando estabilidade emocional. Completo 5 anos na próxima semana. Ricardo estava lívido. Você não nos contou isso antes? Por quê? Matias se virou para ele. Diferente do senhor, não uso dinheiro para conquistar pessoas. Quis que Laura me escolhesse pelo que sou, não pelo que posso oferecer materialmente. Laura sentiu as pernas fraquejarem. Matias, isso muda tudo? Muda. Ele perguntou preocupado. Por quê? Porque agora não sei se você está me oferecendo caridade ou se realmente quer estar comigo. A pergunta pegou Matias de surpresa. Caridade, você perdeu sua esposa, está prestes a recuperar sua fortuna e agora aparece uma mulher abandonada no altar. Não seria uma forma de se sentir útil novamente? A honestidade brutal da pergunta ecoou pela igreja. Era uma questão que precisava ser feita, mesmo que doesse. Matias ficou em silêncio por longos segundos, processando as palavras. Então, para a surpresa de todos, ele sorriu. Sabe qual foi o primeiro pensamento que tive quando vi você ser abandonada? Ele perguntou. Não, pensei. Como alguém pode ser idiota o suficiente para abandonar a mulher que segurou a mão da minha esposa nos momentos mais difíceis da vida dela? Ele se aproximou dela, olhando profundamente em seus olhos. Laura, quando Clara morreu, eu morri junto. Esses 3 anos nas ruas não foram apenas sobre perder bens materiais. Foram sobre perder a capacidade de sentir, de esperar, de acreditar que algo bom podia acontecer novamente. As lágrimas voltaram aos olhos de Laura. Hoje, quando vi você no altar, destroçada, mas ainda assim mantendo sua dignidade, senti algo que não sentia há 3 anos. Esperança. Esperança de quê? De que talvez eu pudesse voltar a ser humano novamente. De que talvez pudesse honrar a memória de Clara, ajudando alguém que me ajudou quando mais precisei. Ricardo, que havia observado toda a troca em silêncio crescente, finalmente explodiu. Isso é ridículo. Laura, você vai jogar fora 5 anos por um estranho que apareceu do nada. Ricardo. Ela se virou para ele com uma calma que o assustou. Há 5 anos você me pediu em namoro porque eu era bonita e bem educada. Hoje Matias está me pedindo em casamento porque conhece meu caráter, mas eu te amo. Ricardo gritou desesperadamente. Ama ou ama a ideia de me ter? Laura perguntou. Porque se realmente me amasse, não teria fugido quando as coisas ficaram sérias. Foi então que Sofia revelou algo que mudou tudo completamente. Ricardo, ela disse, sua voz carregada de raiva contida. Conte para a Laura porque você realmente fugiu. Conte sobre a ligação que recebeu ontem à noite. Ricardo empalideceu completamente. Sofia, não conte sobre Vanessa, sua ex-namorada, que ligou dizendo que estava grávida e que você é o pai. A bomba explodiu na igreja como um terremoto. Laura cambaleou. Dona Elvira levou a mão ao peito e seu Afonso se levantou com os punhos cerrados. É verdade? Laura perguntou, sua voz saindo como um sussurro mortal. Ricardo estava claramente em pânico. Laura, eu posso explicar? É verdade? Ela repetiu mais alto. Sim, ele admitiu finalmente. Mas eu não sabia. Ela me ligou ontem dizendo que estava grávida de 3 meses. E você acreditou que fugir do nosso casamento ia resolver alguma coisa? Laura perguntou incrédula. Eu entrei em pânico, não sabia o que fazer. Então preferiu me humilhar publicamente a ser honesto comigo? Matias observava a cena em silêncio, mas colocou uma mão protetora no ombro de Laura quando viu que ela estava tremendo de raiva e dor. Laura. Ricardo tentou se aproximar mais uma vez. Podemos fazer um teste de DNA? Podemos resolver isso? Não, ela o interrompeu. Não vamos resolver nada. Você fez sua escolha ontem, quando decidiu fugir em vez de confiar em mim o suficiente para contar a verdade. Mas Laura, não. Ela repetiu mais firmemente. Acabou, Ricardo. Definitivamente acabou. Ela se virou para Padre Damião, que havia observado todo o drama com uma expressão de profunda tristeza. Padre, podemos continuar com a cerimônia, minha filha? Ele disse suavemente. Depois de tudo isso, tem certeza? Laura olhou para Matias, que esperava pacientemente ao seu lado, não pressionando, não exigindo, apenas oferecendo sua presença estável em meio ao caos. Tenho, ela disse. Pela primeira vez hoje tenho certeza absoluta de alguma coisa. Ricardo fez uma última tentativa desesperada. Laura, você vai se arrepender disso para o resto da vida? E foi Matias quem respondeu, sua voz calma, mas com uma autoridade que fez Ricardo recuar. Senhor Ricardo, o senhor está errado. O que Laura vai se arrepender para o resto da vida é de ter desperdiçado 5 anos com alguém que não teve coragem de ser honesto com ela no momento mais importante. E agora? Laura disse pegando a mão de Matias. Vou me casar com um homem que teve coragem de ser honesto comigo desde o primeiro minuto. Padre Damião assentiu solenemente. Então que Deus abençoe esta união.
Ricardo. Peço que se retire. Esta é uma cerimônia sagrada. Ricardo olhou uma última vez para Laura, viu a determinação em seus olhos e finalmente entendeu que havia perdido para sempre a mulher mais incrível que já conhecera. Enquanto ele saía da igreja de cabeça baixa, Laura e Matias se posicionaram diante do altar, prontos para começar uma jornada que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos estavam dispostos a enfrentar juntos. Queridos irmãos, Padre Damião começou. Estamos aqui para celebrar a união de Laura e Matias, um casal que nos ensina que o amor verdadeiro pode surgir nos momentos mais inesperados. E assim, na igreja de Santa Rita, cercados por amigos e família que haviam testemunhado uma das tardes mais dramáticas de suas vidas, Laura Bastos se preparou para se casar com o homem que provara ser exatamente o que ela precisava no exato momento em que mais precisava. Queridos irmãos e irmãs, Padre Damião começou sua voz ecoando pela igreja de Santa Rita, com uma solenidade que contrastava dramaticamente com o caos dos últimos minutos. Estamos aqui para celebrar algo extraordinário. Não apenas a união de duas pessoas, mas o testemunho de como Deus pode transformar nossa maior dor em nossa maior bênção. Laura sentia o coração batendo forte, mas não era mais o batimento desesperado de quem havia sido abandonada. Era a pulsação forte de quem havia tomado a decisão mais corajosa de sua vida. Ao seu lado, Matias permanecia sereno, segurando sua mão com uma firmeza que transmitia segurança absoluta. Matias Valente, o padre, se dirigiu ao noivo. Você aceita Laura Bastos como sua esposa? Promete amá-la, respeitá-la e protegê-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza por todos os dias de sua vida? Matias olhou profundamente nos olhos de Laura antes de responder. Padre Damião, prometo não apenas essas coisas. Prometo honrar o coração generoso que cuidou da minha Clara quando eu não podia estar presente. Prometo proteger a mulher corajosa que teve força para escolher o amor verdadeiro em vez da conveniência social. Sua voz se quebrou ligeiramente de emoção. Prometo ser o homem que ela merece. Não o homem rico que posso voltar a ser, mas o homem íntegro que escolho ser todos os dias. Aceito Laura como minha esposa e prometo que nunca, jamais ela terá motivos para duvidar do meu compromisso. Lágrimas rolavam pelos olhos de praticamente todos os presentes. Até mesmo seu Afonso, que havia sido o mais resistente à união, enxugava discretamente os olhos. Laura Bastos. Padre Damião se virou para a noiva. Você aceita Matias Valente como seu esposo? Promete amá-lo, respeitá-lo e apoiá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de sua vida? Laura respirou fundo, sentindo o peso do momento. Padre, prometo mais que isso. Prometo honrar o homem que teve coragem de me oferecer dignidade quando eu me sentia desprezada. Prometo apoiar alguém que perdeu tudo e ainda assim manteve sua humanidade intacta. Ela olhou para Matias com uma ternura que surpreendeu até ela mesma. Prometo ser a esposa que Clara teria orgulho de ver ao seu lado. Prometo que nossa união será uma homenagem ao amor verdadeiro que vocês compartilharam. A menção a Clara fez Matias chorar abertamente. Era a primeira vez que alguém honrava a memória de sua primeira esposa, em vez de tratá-la como competição. Aceito Matias como meu esposo, Laura continuou, sua voz ganhando força. E prometo que ele nunca mais se sentirá sozinho ou abandonado neste mundo. Foi então que algo inesperado aconteceu. As portas da igreja se abriram novamente, mas desta vez não era Ricardo retornando. Era um homem elegante, vestindo um terno caro, acompanhado de uma mulher igualmente bem vestida e um jovem rapaz. Desculpem a interrupção, o homem disse caminhando pelo corredor central com confiança. Mas não podíamos perder este momento. Matias se virou e seu rosto se transformou completamente. Lucas, olá, irmão. O homem respondeu com um sorriso emocionado. Achei que devíamos estar aqui. A igreja ficou em silêncio absoluto. Laura olhou confusa entre Matias e o recém-chegado. Laura, Matias disse ainda em choque. Este é meu irmão, Lucas Valente, e aquela é minha cunhada Juliana e meu sobrinho Rafael. Seu irmão? Laura perguntou surpresa. Você não me disse que tinha família porque não sabia se eles ainda me consideravam família. Matias respondeu honestamente. Quando comecei a beber e perdi tudo, eles tentaram me ajudar várias vezes, mas eu os afastei. Achei que tinham desistido de mim definitivamente. Lucas se aproximou do altar, lágrimas nos olhos. Matias, nós nunca desistimos de você. Nunca. Só estávamos esperando você estar pronto para aceitar nossa ajuda. Como vocês souberam? E Matias perguntou. Padre Damião nos ligou há 1 hora, Juliana explicou aproximando-se. Contou que você estava se casando, que estava sóbrio, que parecia ter encontrado paz novamente.
Esperamos 3 anos por este telefonema, Rafael, o sobrinho disse emocionadamente. Te anos orando para que o tio voltasse para nós. Laura observava a reunião familiar com o coração apertado. Estava descobrindo mais uma camada da vida de Matias. Ele não estava apenas sozinho no mundo. Tinha uma família que o amava e esperava por ele. Lucas Matias disse abraçando o irmão. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só precisava voltar para nós. E pelo que vejo, ele olhou carinhosamente para Laura. Trouxe alguém muito especial. Laura. Matias fez as apresentações adequadas. Esta é a mulher extraordinária que aceitou se casar comigo mesmo, conhecendo toda a minha história. Juliana se aproximou de Laura e a abraçou calorosamente. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por devolver nosso Matias para nós. Eu não fiz nada, Laura respondeu confusa. Fez sim, Lucas disse. Deu a ele uma razão para acreditar que merecia ser feliz novamente. Padre Damião, que havia observado toda a cena com um sorriso, interveio. Que bela surpresa! Mas se me permitem, temos uma cerimônia para terminar. Por favor, continue, Lucas disse, posicionando a família na primeira fileira. Não queremos interromper mais. Rafael, que aparentava ter uns 16 anos, se aproximou de Matias. Tio, posso ser padrinho? Sei que é meio em cima da hora, mas Matias olhou para o sobrinho com uma emoção profunda. Seria uma honra, Rafael. E eu posso ser sua madrinha? Juliana perguntou para Laura. Sei que você tem sua família, mas claro. Laura respondeu tocada pela gentileza. Seria maravilhoso. Com a família reorganizada ao redor do altar, Padre Damião continuou a cerimônia. Pelas alianças, vocês demonstram seu compromisso mútuo. Matias tirou do bolso a aliança simples que havia mostrado antes, a aliança de Clara. Laura. Esta aliança carrega a memória do meu primeiro amor, mas hoje se torna o símbolo do meu segundo milagre. Laura estendeu a mão e quando ele colocou a aliança em seu dedo, sentiu algo se completar dentro dela. Não era apenas um anel, era a aceitação de uma história, de uma jornada, de um homem completo com passado e futuro. Matias, ela disse, tirando do buquê uma aliança que havia comprado para Ricardo. Esta aliança deveria ter selado um compromisso baseado em conveniência. Hoje sela um compromisso baseado em escolha consciente e corajosa. Quando ela colocou a aliança no dedo dele, Matias fechou os olhos emocionado. Era o primeiro símbolo de compromisso que recebia em anos. Pelo poder conferido pela Igreja e pelo Estado, Padre Damião anunciou solenemente. Eu os declaro marido e mulher. Matias, pode beijar sua esposa. O beijo que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que Laura havia experimentado. Não era a paixão ardente de um romance jovem, mas algo mais profundo. Era a promessa de duas almas que haviam encontrado redenção uma na outra. A igreja explodiu em aplausos. Dona Elvira chorava abertamente. Seu Afonso sorria orgulhoso. Sofia gritava de alegria e a família de Matias comemorava como se ele tivesse voltado dos mortos. Apresento a vocês. Padre Damião anunciou à congregação. O senhor e a senhora Valente. Foi então que Lucas fez algo que ninguém esperava. Ele se aproximou do altar e pediu permissão para falar. Queridos amigos, ele começou dirigindo-se aos convidados. Sei que esta tem sido uma tarde muito inusitada, mas gostaria de contar algo que vocês precisam saber sobre meu irmão. Matias olhou nervoso. Lucas, não é necessário. É sim, Lucas insistiu. Laura, você aceitou se casar com um homem que considera um fracasso, mas quero que saiba com quem realmente se casou. Ele se virou para a congregação. Matias não apenas era professor universitário, ele era um dos acadêmicos mais respeitados do país. Publicou dezenas de artigos, orientou centenas de alunos e mudou a vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Lucas, para. Matias tentou interromper, claramente constrangido. Não vou parar, Lucas continuou. Quando Clara ficou doente, ele vendeu tudo o que tinha para pagar o tratamento. Casa, carro, economias de uma vida inteira, tudo. As lágrimas voltaram aos olhos de Laura. Eu não sabia. E quando ela morreu, Lucas prosseguiu. Ele não começou a beber por fraqueza. Começou porque não conseguia viver com a culpa de não ter conseguido salvá-la. Juliana se juntou ao marido. Matias sempre foi o irmão mais responsável, mais dedicado, mais generoso. Quando caiu, caiu porque amou demais, não porque amou de menos. Por 3 anos, Lucas disse, tentamos convencê-lo de que merecia perdão, que merecia uma segunda chance. Hoje, Laura, você fez o que nós não conseguimos. Você fez ele acreditar novamente que merecia ser amado. A igreja estava em silêncio total, absorvendo a magnitude daquela revelação. Por isso, Lucas concluiu. Em nome da família Valente, queremos agradecer não apenas por aceitar nosso Matias, mas por nos devolver o homem extraordinário que sempre foi. Laura olhou para Matias, vendo-o através de uma lente completamente nova. Não era apenas um homem que havia perdido tudo,
Era um homem que havia sacrificado tudo por amor. Matias, ela disse suavemente, por que não me contou sobre Clara, sobre o que fez por ela? Por quê? Ele respondeu. Não queria que você me escolhesse por pena. Queria que me escolhesse por quem sou hoje, não por quem fui ontem. E eu escolhi, ela disse beijando-o novamente. Escolhi o homem corajoso que teve força para recomeçar. Escolhi o homem íntegro que se preocupou mais com meu coração que com convenções sociais. Foi então que Rafael fez um anúncio que deixou todos surpresos. Tio Matias, tia Laura, ele disse, temos uma surpresa para vocês. Rafael Matias alertou. Já tivemos surpresas suficientes por hoje. Esta é boa, o jovem garantiu. Papai, pode contar? Lucas sorriu. Matias, enquanto você esteve afastado, administramos seus bens junto com o tribunal. Todos os negócios não apenas continuaram funcionando, como cresceram significativamente. O que isso significa? Laura perguntou. Significa, Juliana explicou, que Matias não apenas vai recuperar sua herança na próxima semana, vai recuperar uma fortuna 3 vezes maior que a original. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Matias olhava para a família como se não conseguisse processar a informação. Vocês fizeram isso por mim, mesmo depois de eu ter os afastado? Somos família, Lucas disse simplesmente. E família não abandona a família? Laura olhou ao redor da igreja para seus pais, que agora sorriam orgulhosos, para Sofia, que chorava de alegria, para a família de Matias, que o havia esperado pacientemente, para todos os convidados que haviam testemunhado uma tarde impossível. Sabe, ela disse para Matias, quando Ricardo me abandonou hoje, achei que minha vida havia acabado, e agora? Ele perguntou. Agora percebo que ela estava apenas começando. Padre Damião, que havia observado toda a revelação com um sorriso paternal, fez o anúncio final. Queridos irmãos e irmãs, hoje testemunhamos algo raro, a prova de que Deus escreve certo por linhas tortas, que aparentes tragédias podem ser bênçãos disfarçadas, que o amor verdadeiro pode surgir nos momentos mais impossíveis. Ele olhou para o casal Matias e Laura, que sua união seja uma lembrança constante de que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é impossível perdoar e nunca devemos subestimar o poder da coragem. Enquanto os recém-casados caminhavam pelo corredor da igreja de mãos dadas, Laura percebeu que havia algo mágico naquele momento. Não era apenas o final de uma tarde traumática, era o início de uma jornada que provaria que, às vezes, as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos, através das pessoas que menos imaginamos. E assim, na igreja de Santa Rita, terminou a cerimônia de casamento mais improvável e mais emocionante que aquela comunidade já havia presenciado. Uma cerimônia que seria lembrada não apenas pelos convidados presentes, mas por gerações futuras, como prova de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. 3 meses haviam se passado desde aquela tarde transformadora na igreja de Santa Rita, e a vida de Laura havia mudado de formas que ela jamais poderia ter imaginado. Sentada na varanda da nova casa, uma residência elegante, mas acolhedora, que Matias havia escolhido especificamente por ter um jardim onde ela pudesse cultivar suas flores, ela observava o marido brincando com Rafael no quintal. Tia Laura! Rafael gritou correndo em direção à varanda. Olha só o que o tio Matias me ensinou sobre filosofia grega. Laura sorriu, ainda se acostumando com o título carinhoso. O que foi desta vez, Rafael? Ele disse que Sócrates ensinava que a sabedoria verdadeira vem de reconhecer nossa ignorância. Tipo, como você dois se conheceram, ninguém sabia nada sobre nada, mas foram honestos sobre isso. Matias se aproximou enxugando o suor da testa. Rafael está se tornando um filósofo melhor que eu era na universidade. Era nada. Laura o corrigiu suavemente. Você voltou a ser professor, lembra? A Universidade Central do Vale, UCV, ficou radiante quando você aceitou retomar as aulas. Era verdade. Quando a notícia da sobriedade e do casamento de Matias se espalhou pelos círculos acadêmicos, a universidade não hesitou em convidá-lo de volta. Seus colegas, que haviam visto sua queda com tristeza, celebraram seu retorno como um milagre. Falando nisso, Matias se sentou ao lado de Laura no balanço da varanda. Você decidiu sobre a proposta do hospital? A proposta? O Hospital da Misericórdia havia oferecido a Laura o cargo de coordenadora de cuidados paliativos, uma posição criada especificamente após descobrirem como ela havia cuidado de Clara e dezenas de outros pacientes com a mesma dedicação. Estou pensando, ela respondeu, apoiando a cabeça no ombro dele. É uma oportunidade incrível, mas também uma responsabilidade enorme. Você nasceu para isso, Matias disse com convicção.
Vi o cuidado que teve com Clara, mesmo sem saber quem ela era para mim. Imagino quantas outras famílias você pode ajudar. Rafael se sentou na grama diante deles. Tia, posso contar uma coisa? Claro, querido. Depois que vocês se casaram, meu pai disse que você salvou nossa família, que você trouxe o tio Matias de volta para nós. Laura sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael, eu não salvei ninguém. Seu tio sempre foi extraordinário. Ele só precisava lembrar disso. Mas você ajudou ele a lembrar, o garoto insistiu. E agora nossa família está completa de novo. Matias pegou a mão de Laura, entrelaçando os dedos. Sabe, amor, há algo que quero te mostrar. Ele se levantou e desapareceu dentro de casa, voltando minutos depois com um envelope oficial. Chegou hoje a documentação final da herança. Laura pegou os papéis, examinando os números que ainda a deixavam tonta. Matias, isso é surreal. São dezenas de milhões. É nossa responsabilidade. Ele corrigiu. E tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Matias se ajoelhou diante dela, como havia feito no altar da igreja 3 meses antes, mas dessa vez com um sorriso travesso nos lábios. Laura Valente, aceita criar comigo uma fundação? Uma fundação para pessoas que estão passando pelo que eu passei. Dependentes químicos que perderam tudo. Famílias destruídas por doenças. Pessoas que precisam de uma segunda chance. Os olhos de Laura se iluminaram. Era perfeito. Era exatamente o que ela esperaria de Matias. Transformar sua dor em propósito, sua experiência em esperança para outros. Como funcionaria? Centros de reabilitação, suporte para famílias de pacientes com doenças graves, bolsas de estudo para filhos de pessoas em situação de vulnerabilidade. Tudo o que nós precisamos e não tivemos na época certa. Rafael aplaudiu animadamente. Posso ajudar também? Posso ser voluntário? Claro que pode, Laura respondeu abraçando o sobrinho. Vai ser uma família trabalhando para ajudar outras famílias. Foi então que Sofia chegou, como fazia todas as tardes desde o casamento. A amizade entre elas havia se fortalecido ainda mais após os eventos daquele dia memorável. Oi, pessoal, se ela gritou do portão. Trouxe novidades. Que novidades? Laura perguntou, se levantando para receber a amiga várias. Primeira, Ricardo finalmente fez o teste de DNA. O nome de Ricardo ainda causava um aperto no peito de Laura, mas não mais de dor, apenas de tristeza por alguém que havia desperdiçado tanto. E positivo, ele realmente é pai do bebê da Vanessa. Eles vão se casar no próximo mês. Laura assentiu, sentindo uma mistura de alívio e compaixão. Espero que ele seja melhor marido e pai do que foi noivo. Segunda novidade, Sofia continuou. A história de vocês virou caso de estudo na faculdade de psicologia. Como assim? Matias perguntou intrigado. Sobre relacionamentos construídos em momentos de crise. Sobre como crises podem revelar o verdadeiro caráter das pessoas. Os professores estão usando vocês como exemplo de como decisões corajosas podem mudar destinos. Laura riu. Viramos cobaia de estudo. Cobaia inspiradora. Sofia corrigiu. E a terceira novidade é a melhor. Seu pai quer conversar com vocês. Meu pai sobre o quê? Sobre a festa que nunca aconteceu. Laura franziu a testa confusa. Que festa? A recepção do casamento. Lembra que tinha 300 convidados esperando no salão de festas Oasis? Seu pai pagou tudo antecipadamente e não quis cancelar. Era verdade. Na correria emocional dos últimos meses, Laura havia completamente esquecido da festa que estava preparada para depois da cerimônia. Ele quer fazer uma celebração agora, Sofia explicou. Uma festa de verdade para vocês, para a família, para todo mundo que testemunhou aquele dia incrível. Matias e Laura se entreolharam. A ideia era tentadora, mas também carregada de simbolismo. Não sei, Laura hesitou. Será que não é estranho fazer uma festa de casamento 3 meses depois? Estranho foi se casar com um cara que você conheceu 2 horas antes, Sofia brincou. E olha como deu certo. Rafael pulou animado. Eu acho que vocês deviam fazer. Vai ser tipo uma celebração de tudo o que aconteceu. O que você acha? Laura perguntou para Matias. Acho que seria uma forma de transformar algo que começou como tragédia numa celebração completa. Além disso, ele sorriu maliciosamente. Seria a oportunidade perfeita para anunciar a fundação. A ideia ganhou forma rapidamente. Não seria apenas uma festa de casamento atrasada, mas uma celebração de transformação, de segundas chances, de como a vida pode surpreender quando menos esperamos. Está bem, Laura decidiu. Vamos fazer essa festa, mas com uma condição. Qual? Quero convidar pessoas especiais. Quero convidar alguns pacientes que cuidei no hospital. Pessoas que estão passando por momentos difíceis. Gente que precisa ver que sempre há esperança. Matias a beijou suavemente. Por isso te amo. Sempre pensando nos outros.
Eu quero convidar alguns moradores de rua que conheci durante esses anos, Matias acrescentou. Pessoas que me ajudaram quando eu não tinha nada a oferecer em troca. Sofia estava radiante. Vai ser a festa mais especial da história. Uma celebração de amor verdadeiro e transformação social. Rafael correu para dentro de casa. Vou ligar para meu pai Lucas e minha mãe Juliana. Eles vão ficar loucos de felicidade. Enquanto o garoto desaparecia à porta adentro, Matias puxou Laura para mais perto no balanço. Sabe o que mais me impressiona nessa nossa história? Ele perguntou. O quê? Como tudo se conectou? Clara te levou até mim. Minha queda me levou até você. Sua generosidade me trouxe de volta à vida. É como se cada tragédia fosse um degrau para algo maior. Laura pensou na observação. Lembra o que você disse sobre Sócrates? Sobre reconhecer nossa ignorância? Lembro. Talvez a sabedoria verdadeira seja reconhecer que não controlamos nada, mas podemos escolher como responder a tudo. Filosofia matrimonial. Matias riu. Podemos criar uma nova escola de pensamento. A escola estoica do casamento por impulso. A escola do amor corajoso. Ele corrigiu beijando sua testa. Sofia observava os dois com um sorriso satisfeito. Vocês sabem que inspiraram um monte de gente, né? Como assim? Desde que a história se espalhou, várias pessoas me procuraram contando que pararam de julgar outros pela aparência. Dona Cecília disse que começou a conversar com moradores de rua que encontra na cidade. Seu pai está tratando os funcionários da empresa de forma completamente diferente. Sério? Laura ficou emocionada. Muito sério. Vocês mudaram nossa comunidade inteira. Mostraram que coragem pode ser mais importante que prudência, que caráter vale mais que conta bancária. Rafael voltou correndo da casa. Tio Matias, tia Laura, acabei de falar com meu pai. Ele disse que quer ajudar com a fundação e a mamãe quer ser voluntária. A família estava se unindo em torno de um propósito maior. Era exatamente o que Clara teria querido. Ver Matias não apenas recuperado, mas usando sua experiência para ajudar outros. Rafael Laura chamou o garoto. Você pode me ajudar com uma coisa? Claro. Quero escrever uma carta para Clara, para contar para ela sobre nossa família, sobre a fundação, sobre como o amor dela ainda está transformando vidas. O garoto ficou emocionado. Posso ajudar a escrever? Seria uma honra. Matias apertou a mão de Laura mais forte. Clara ficaria orgulhosa de vocês duas, da enfermeira que cuidou dela e da garota que está honrando sua memória. Não estou honrando apenas a memória dela, Laura disse suavemente. Estou honrando o amor de vocês. Estou tentando ser digna da confiança que ela depositou em mim naqueles últimos dias. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de dourado e rosa. Era um final de tarde perfeito para reflexões e planos para o futuro. Sabe? Sofia disse quebrando o silêncio contemplativo. Vocês têm que me prometer uma coisa. O quê? Quando tiverem filhos, vão contar essa história para eles. Vão ensinar que o amor verdadeiro pode aparecer nos momentos mais impossíveis. Laura corou ligeiramente. Ainda é cedo para falar de filhos, Sofia. É, Matias perguntou com um sorriso travesso. Porque eu estava pensando que uma casa com jardim seria perfeita para uma família maior. Matias, o quê? Estou apenas dizendo que há muito amor aqui para compartilhar. Rafael aplaudiu animadamente. Eu quero ser tio também, tipo como o tio Matias é para mim. A conversa sobre filhos era prematura, mas a ideia de expandir ainda mais aquela família improvável e maravilhosa aquecia o coração de Laura. Primeiro a fundação, ela disse diplomaticamente. Depois vemos o resto. Primeiro a festa, Sofia corrigiu. Depois a fundação, depois os bebês. Sofia, e o quê? Estou apenas organizando a ordem das comemorações. Todos riram e Laura percebeu que aquela era a sensação que havia procurado a vida inteira sem saber. Não era apenas felicidade, era plenitude. Era a sensação de estar exatamente onde deveria estar, com exatamente as pessoas certas, fazendo exatamente o que tinha propósito. O telefone de Matias tocou, interrompendo o momento. Era Lucas. Alô, irmão. Como assim? Tem certeza? Entendi. Vamos estar lá em 20 minutos. Ele desligou com uma expressão séria que preocupou Laura imediatamente. O que foi? Lucas disse que tem uma surpresa para nós, algo relacionado às empresas da herança. Ele pediu para irmos até o escritório agora. É algo bom ou ruim? Ele não quis dizer. Só disse que mudaria tudo que planejamos para a fundação. Laura sentiu um frio na barriga. Depois de 3 meses de felicidade, será que alguma complicação legal havia surgido? Vamos descobrir, ela disse, levantando-se determinada. Seja o que for, enfrentamos juntos. Matias sorriu, lembrando-se das palavras que havia dito no altar. Juntos, sempre juntos. E assim, caminhando de mãos dadas em direção ao carro, com Rafael correndo à frente e Sofia o seguindo curiosa,
Laura se preparou para mais uma surpresa numa vida que havia se tornado uma sequência ininterrupta de reviravoltas extraordinárias. O escritório de Lucas ficava no centro de Belo Horizonte, num edifício comercial elegante que refletia o sucesso da administração familiar. Quando chegaram, Laura notou que havia várias pessoas reunidas na sala de reuniões, rostos que ela não reconhecia, todos vestidos formalmente e carregando pastas e documentos. Matias, Laura. Lucas os recebeu com um abraço, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma mistura de excitação e nervosismo que deixou ambos apreensivos. Lucas, o que está acontecendo? Matias perguntou, observando a movimentação no escritório. Venham, sentem-se. O que tenho para contar vai mudar completamente seus planos para a fundação. Juliana estava presente, assim como Rafael, que havia insistido em acompanhá-los. Havia também 3 pessoas desconhecidas. Um homem idoso, de terno escuro, uma mulher de meia idade, com aparência executiva, e um jovem que parecia ser advogado. Matias, Laura, Lucas começou. Quero apresentar vocês ao Sr. Vítor Azevedo, diretor executivo do Grupo Azevedo, a doutora Alice Nogueira, presidente da Fundação Novo Amanhecer, e ao Dr. Tiago Matos, nosso advogado especializado em sucessões empresariais. Os cumprimentos foram formais, mas Laura percebia uma energia estranha no ar. Algo importante estava prestes a ser revelado. Senhor Matias. Vítor Azevedo se dirigiu diretamente a ele. Durante esses 3 anos em que esteve ausente, sua família não apenas administrou seus negócios com maestria. Eles fizeram algo extraordinário. Que tipo de algo? Laura perguntou, segurando a mão de Matias. Eles transformaram suas empresas numa rede de responsabilidade social, a doutora Alice explicou. Cada uma das companhias que você herdou do seu pai agora tem programas de reintegração social, centros de apoio a dependentes químicos e fundos de ajuda a famílias em crise. Matias olhou chocado para Lucas. Vocês fizeram isso sem me consultar? Fizemos pensando em você, Juliana respondeu suavemente. Conhecemos seu coração, Matias. Sabíamos que quando voltasse, ia querer usar sua fortuna para ajudar outros. Então, adiantamos o processo. O Dr. Tiago abriu uma pasta grossa. Senhor Matias, suas empresas não apenas triplicaram de valor nos últimos 3 anos, elas se tornaram referência nacional em responsabilidade corporativa. Mas o mais importante, Vítor Azevedo continuou, é que criamos uma parceria entre suas empresas e várias organizações beneficentes. Uma rede que já ajudou mais de 5.000 famílias. Laura sentiu as lágrimas começarem a rolar. 5.000 famílias, e isso é apenas o começo. A doutora Alice disse abrindo um laptop. Com a estrutura que já existe e com a fundação que vocês pretendem criar, podemos expandir esse número para 50.000 famílias nos próximos 5 anos. A dimensão do que estava sendo revelado era esmagadora. Matias havia passado 3 anos achando que estava perdido, sozinho, sem propósito, enquanto sua família construía um império de solidariedade em seu nome. Por que vocês fizeram isso? Matias perguntou claramente emocionado. Por quê? Lucas se levantou e colocou a mão no ombro do irmão. Você nos ensinou que riqueza sem propósito é vazia. Quando o papai morreu e deixou as empresas, você sempre disse que dinheiro deveria servir para construir, não apenas para acumular. E quando você perdeu a Clara e caiu, Juliana completou, decidimos que íamos honrar seus valores mesmo na sua ausência. Íamos construir o legado que você construiria se pudesse. Rafael, que havia permanecido quieto até então, se aproximou do tio. Tio Matias, você não perdeu 3 anos. Você plantou 3 anos e agora é hora de colher. A sabedoria do garoto deixou todos emocionados. Era uma perspectiva que nenhum adulto havia considerado. Rafael tem razão, Laura disse pegando a mão de Matias. Sua jornada nas ruas, sua dor, sua luta para se recuperar, tudo isso deu credibilidade ao trabalho que sua família estava fazendo. Quando as pessoas souberem sua história, vão confiar ainda mais no projeto. Vítor Azevedo assentiu. Exatamente. Um empresário rico tentando ajudar pobres pode parecer caridade superficial. Mas um homem que perdeu tudo, viveu na rua e se recuperou ajudando outros na mesma situação, isso é transformação real. O Dr. Tiago começou a explicar os aspectos legais. Senhor Matias, tecnicamente você já é presidente de uma das maiores redes de assistência social do país. Suas empresas geraram um fundo de mais de 200 milhões de reais exclusivamente para programas sociais. 200 milhões? Laura repetiu incrédula. E crescendo, a doutora Alice confirmou. Com a fundação oficial que vocês querem criar, podemos sistematizar ainda mais os processos. Criar programas específicos para cada tipo de necessidade. Matias se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo.
Laura podia ver que ele estava processando informações que mudavam completamente sua percepção de si mesmo e de seu lugar no mundo. Matias, ela se aproximou. O que você está pensando? Estou pensando, ele disse lentamente, que talvez Clara tenha orquestrado tudo isso desde o início. Como assim? Clara sempre dizia que eu tinha o coração muito grande para ser apenas professor, que eu deveria usar minha posição para mudar o mundo de forma mais ampla. Ele sorriu tristemente. Talvez ela tenha arquitetado nossa separação temporária para que eu pudesse entender realmente o que significa precisar de ajuda. Lucas se aproximou dos dois. Matias, há uma última coisa que precisamos te contar. Ainda tem mais? A fundação que queremos criar oficialmente já tem nome e um local. Juliana trouxe mais documentos. Compramos um terreno de 10.000 metros na Zona Leste. Vai ser um complexo completo. Centro de reabilitação, creche para filhos de pacientes, escola técnica, centro médico e residências de transição. E o nome? Laura perguntou. Rafael sorriu travesso. Fundação Clara e Laura Valente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Laura levou a mão ao peito, completamente emocionada. Matias a abraçou, ambos chorando abertamente. Vocês não podiam ter escolhido o nome melhor, Matias disse através das lágrimas. Clara, que me ensinou o que é amar incondicionalmente, e Laura, que me ensinou que sempre é possível recomeçar. A inauguração está marcada para o próximo mês, Vitor Azevedo anunciou, coincidindo com a festa de vocês. Vai ser uma celebração dupla, seu casamento e o lançamento oficial da maior iniciativa de responsabilidade social do Estado. E tem uma surpresa especial para o dia da inauguração. A doutora Alice disse com um sorriso misterioso. Que surpresa? Laura perguntou. O governador confirmou presença. Ele vai outorgar a vocês dois o título de cidadãos honorários do estado de Minas Gerais. A informação foi como um raio. Laura e Matias se entreolharam, mal conseguindo acreditar na dimensão que suas vidas haviam tomado. Além disso, o doutor Tiago acrescentou. Várias universidades já manifestaram interesse em transformar a história de vocês em objeto de estudo, não apenas sobre relacionamentos, mas sobre reintegração social e responsabilidade empresarial. Rafael aplaudiu animadamente. Vocês vão ser famosos, tipo celebridades do bem. Não é sobre fama, Matias disse, puxando o sobrinho para um abraço. É sobre responsabilidade, sobre usar nossa história para inspirar outros a não desistir. Falando em inspirar, Juliana disse. Recebemos mais de 1 cartas de pessoas que souberam da história de vocês. Pessoas agradecendo por terem mostrado que sempre há esperança. Laura pegou algumas das cartas que Juliana ofereceu. Eram relatos tocantes de pessoas que haviam mudado suas vidas após conhecer a história deles. Gente que parou de julgar moradores de rua, que deu segundas chances a relacionamentos, que encontrou coragem para recomeçar após perdas devastadoras. Olhem esta, ela disse lendo uma carta em voz alta. É de uma mulher chamada Joana de Salvador. Depois que soube da história de vocês, perdoei meu marido que luta contra o alcoolismo há 5 anos. Ao invés de abandoná-lo, decidi lutar junto com ele. Hoje ele está há 6 meses sóbrio e nossa família está se reconstruindo. Obrigada por me mostrarem que o amor verdadeiro não desiste. Não havia um olho seco na sala. O impacto de sua história estava se espalhando muito além do que qualquer um havia imaginado. E esta aqui, Matias leu outra carta. É de um empresário de Curitiba. Sua história me fez repensar como trato meus funcionários. Criei um programa de assistência médica familiar e um fundo de emergência para quem passar por dificuldades. Aprendi que sucesso empresarial sem responsabilidade social é fracasso humano. Vitor Azevedo se levantou. Vocês precisam entender. Não são apenas mais um casal que se casou. Tornaram-se símbolos de esperança, de segunda chance, de transformação social. É uma responsabilidade grande, Laura disse, ainda processando tudo. Mas é uma responsabilidade que vocês já estão cumprindo, a doutora Alice observou. Cada vez que escolhem o amor sobre o preconceito, cada vez que usam sua influência para ajudar outros, estão honrando a confiança que a sociedade depositou em vocês. Lucas se dirigiu a uma última pasta. E por falar em honrar confiança, temos o último documento para vocês assinarem. Que documento? A escritura da primeira casa do complexo da fundação. É um presente da família para vocês. Laura olhou os papéis confusa. Lucas, nós já temos casa. Esta é diferente, Juliana explicou. Fica dentro do complexo da fundação. Para vocês morarem perto do trabalho de vocês. Perto das pessoas que vão ajudar. Para serem não apenas administradores, mas exemplos vivos de que é possível reconstruir. A casa era deslumbrante, arquitetura moderna mas acolhedora, com jardim amplo e espaços pensados para receber pessoas. Era o lar perfeito para um casal dedicado a ajudar outros. Aceitem, Rafael pediu. Assim posso visitar vocês sempre e ajudar na fundação.
Matias olhou para Laura. O que você acha? Acho. Ela disse lentamente que nossa história começou com um final. E agora está tendo um começo. Então é sim. É sim para tudo. Para a casa, para a fundação, para a responsabilidade, para continuar provando que amor verdadeiro pode mover montanhas. Os aplausos que explodiram na sala foram ensurdecedores. Abraços foram trocados. Lágrimas de alegria correram e Laura percebeu que aquele momento marcava não apenas o fim de uma jornada de autodescoberta, mas o início de uma missão de vida. Há uma última coisa, Vitor Azevedo disse quando a celebração diminuiu. O prefeito quer nomear a rua onde fica a fundação. Nomear como? Matias perguntou. Rua da Segunda Chance. Era perfeito. Era exatamente o que representavam, o que defendiam, o que ofereciam para o mundo. Enquanto saíam do escritório naquela noite, com contratos assinados e sonhos expandidos muito além do que haviam imaginado, Laura segurou a mão de Matias e olhou para as estrelas. Sabe o que descobri hoje? Ela disse. O quê? Que quando você disse sim para me casar naquele altar, não estava apenas aceitando uma esposa, estava aceitando um destino. Um destino de quê? De mostrar para o mundo que nunca é tarde para recomeçar, nunca é impossível perdoar e que o amor verdadeiro pode transformar não apenas duas pessoas, mas uma sociedade inteira. Matias a beijou sob as estrelas e ambos souberam que sua história, que havia começado com o final mais improvável, estava apenas no começo de algo extraordinário. Na igreja de Santa Rita, Padre Damião preparava o sermão de domingo. O tema seria sobre milagres modernos e segundas chances. Ele sabia exatamente que exemplo usar. A história de uma noiva abandonada que escolheu a coragem e de um mendigo que provou ser um príncipe disfarçado. E na cidade de Belo Horizonte, milhares de pessoas que haviam ouvido falar de Laura e Matias dormiam naquela noite com um pouco mais de esperança, um pouco mais de fé de que seus próprios finais impossíveis poderiam ser, na verdade, começos extraordinários esperando para acontecer. Fim da história.